Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo dos capítulos 2 e 3, estamos agora no capítulo 3 da Gênese, onde nós tratamos no capítulo 3 da existência do bem e do mal, e dessa convivência que nós temos com o bem e com o mal. Tratávamos nas últimas leituras sobre a questão do instinto e da inteligência. E hoje ficou para o final o item 19, e então, logo depois do item 19, vamos iniciar mais uma parte desse estudo no item 20, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então vamos primeiro para a leitura do item 19, que é uma conclusão sobre essa questão do instinto e da inteligência. O homem que não agisse constantemente, senão pelo instinto, poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual à criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam, senão pelo esforço da vontade. Então, por essa conclusão e baseado no que a gente leu anteriormente, o instinto ele nos serve enquanto guia seguro, principalmente naqueles momentos iniciais da nossa evolução, quando ainda somos espíritos primitivos, encarnados em corpos ainda brutos, e que precisam de uma orientação, precisam de um guia, né? Como é que você vai saber que se você não comer você morre? Se você está nas primeiras encarnações, você segue o instinto buscando alimento, buscando abrigo, buscando proteção, né? E na medida em que, como a gente viu nas leituras anteriores, na medida em que essas necessidades vão se repetindo, a lógica e a inteligência de raciocínio ela vai começando a se desenvolver. É aí que você percebe que as coisas são cíclicas, que o dia começa e termina, que no dia seguinte você vai precisar de comida de novo, e esse exercício da inteligência vai te desenvolvendo a capacidade de fazer escolhas, né? Então, desde o início, você tem o livre-arbítrio. Porém, desde o início, que eu digo desde o início das primeiras encarnações, você tem o livre-arbítrio. Você pode ou não fazer cada coisa, sofrendo as consequências. No princípio, o instinto quase que te impulsiona a fazer o que é certo, lá bem no comecinho. E na medida em que você vai se desenvolvendo, você vai tendo a capacidade de fazer as próprias escolhas, né? Por exemplo, você está entre a fome e a preservação da vida.
Você está vendo o alimento, mas ir buscar o alimento pode significar expor a sua vida. O instinto, no início, é ele quem vai guiar você nesse tipo de escolha. Você vai buscar o alimento mesmo arriscando a sua vida? Pode ser que você perca ela. No desenvolver da sua capacidade de inteligência, você começa a buscar uma estratégia para buscar aquele alimento que está em uma zona perigosa, porém evitando o perigo para que você não exponha a sua vida. E na medida que você faz esse exercício de inteligência, a sua capacidade de tomar decisões vai ganhando mais complexidade, por assim dizer. Depois disso, você tem todo um processo em que você passa a conviver em sociedade, você passa a lidar com outros seres, e as escolhas, quando você lida com seres semelhantes a você, passam a ter algum cunho de ética, algum cunho de moral, mesmo que rudimentar. É nessa hora que nascem as paixões, é nessa hora que o interesse pessoal pode provocar o surgimento de paixões. O que é a paixão? É quando você, ao fazer uma escolha, você sente algum tipo de satisfação, algum tipo de prazer, algum tipo de benesse, algum tipo de benefício você imagina que obteve, e aí você quer repetir aquilo, quer ir buscar aquilo novamente. Por que é chamado de paixão, já que a gente tem essa necessidade de buscar a felicidade, buscar as coisas que nos trazem algum tipo de satisfação ou de prazer, tem a raiz no instinto. Quando você come uma comida, o sabor da comida te traz alguma satisfação, algum tipo de prazer. Mas, quando você está tomando decisões que envolvem o outro, percebe que o instinto ele envolve basicamente você mesmo. O instinto ele tem a ver com você resolver para você, resolver a sua fome, resolver a sua segurança. Quando você, na escolha que você faz para resolver para você, você afeta o outro, e na medida em que você afeta o outro, essa inter-relação ela começa a gerar sentimentos, né? O outro pode ficar satisfeito, ou o outro pode ficar insatisfeito com a escolha que eu fiz, porque a escolha que eu fiz já não está mais envolvendo somente a mim, mas está envolvendo também o outro. É nessa hora que as regras de moral, de ética, começam a ser sedimentadas na memória do espírito. Porque qual que é a regra básica? Não fazer para o outro aquilo que eu não quero que o outro faça comigo. Então, essa regra básica é que faz com que as paixões se tornem paixões porque desrespeitam essa regra básica. Então, se o que eu estou fazendo traz bem para mim e para o outro, isso não é paixão. Agora, se o que eu estou fazendo, eu não me importo com o outro para fazer o que é bom para mim, eu estou na linha da paixão. Perceberam a diferença? Então, esse vício nas paixões, nessas sensações, vamos dizer assim, mais fortes, que traz as consequências dos nossos atos. Sigamos na leitura. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza que, à primeira vista, parece se conciliar menos com a bondade de Deus. Pergunta-se por que fez uma necessidade de se entredevorarem para se nutrirem às expensas uns dos outros. Para aquele que não vê senão a matéria, que limita a sua visão à vida presente,
Com efeito, isso parece uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista. Seu próprio julgamento é a medida da sua sabedoria e pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles mesmos fazem. Sua vista curta, não lhes permitindo julgar o conjunto, não compreendem que um bem real pode sair de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, e da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia precisamente onde não via senão uma anomalia e uma contradição. Então, ele aqui obviamente está falando da necessidade de alimentação, né, da matéria alimentar a matéria, né, e por conseguinte da necessidade de você consumir, por assim dizer, a vida que está no outro ser vivo. Para os que enxergam apenas o sangue nessa história, né, e não conseguem conceber aqui a necessidade que ele está se referindo, vamos lembrar que mesmo quando você se alimenta de vegetais, mesmo considerando aí só uma alimentação que não tenha carnes de nenhuma espécie, ainda assim os vegetais têm vida e, portanto, para nos alimentarmos dos vegetais, nós também estamos extinguindo, por assim dizer, a vida desses vegetais dos quais a gente está se alimentando, né? Então, aqui ele não está se referindo única e exclusivamente a essa morte sangrenta, mas a necessidade da matéria alimentar a matéria. Considerando desse ponto de vista, você pode pensar, poxa vida, mas Deus então criou os seres para se autodestruírem? Que conversa é essa? Isso não tem nenhuma linha de lógica com um Deus infinitamente justo e bom, com um Deus que se preocupa com a sua criação e as suas criaturas em todos os níveis e em todos os graus. O que a gente precisa entender aqui é que dentro desse processo, a vida, como a gente entende ela, né, que a gente entende a vida, nascimento e morte, e isso não é vida, isso é um período. Esses períodos, eles são cíclicos, então, tanto no reino vegetal, quanto no reino animal, quanto no reino hominal, quanto no reino mineral, que é o primeiro de todos, esses ciclos de destruição da matéria para liberar os fluidos que são do plano espiritual e precisam retornar e ser reutilizados, reaproveitados, e esse processo de destruição, ele passa também por um processo de purificação, assim como as nossas encarnações, esses fluidos presos, por assim dizer, naquelas formas materiais que a gente conhece, sejam a forma do minério, seja a forma do vegetal, seja a forma do animal, ou seja a forma do hominal, todos esses fluidos espirituais, eles necessitam de liberdade para depois serem novamente utilizados na construção material de um novo ser ou de um novo conjunto, né? Então, se nós considerarmos que existe vida no minério, existe vida no vegetal, existe vida no animal e existe vida no homem, né? Você vai ter o conceito correto de que esse fluido vital e os demais fluidos espirituais necessários à construção dessas matérias precisam ir e vir ao plano espiritual.
E essa destruição, ela não ela gera a possibilidade, ela não extingue a coisa, mas ela gera a possibilidade de uma evolução, de uma movimentação para algo melhor. Se a pedra for sempre pedra, ela vai ser sempre pedra. Se ela não for, se o fluido espiritual contido na pedra não for liberto, como é que eu vou transformá-lo em algo mais sutil do que a pedra? E assim sucessivamente. Da mesma maneira, dessa mesma forma, essa libertação desses fluidos espirituais fazem com que a espiritualidade possa trabalhar esse projeto e melhorar esse projeto, né? Então, eu me lembro de ter lido certa vez que, por exemplo, as articulações que nós temos, joelho, cotovelo, essa coisa toda, elas foram trabalhadas pela espiritualidade nos grandes animais que viveram nas eras pré-históricas, como é o caso dos dinossauros. Então essa liberdade do fluido para reconstruir um projeto melhor, ele é necessário, ele em alinhamento com essa questão de que tudo progride, de que tudo evolui, de que tudo precisa ir adiante. E uma das frases aqui que mais me chamou a atenção na leitura, né, é essa que diz que de um mal aparente, né, daquilo que aparentemente é mal, pode sair um bem real. E nós temos uma dificuldade muito grande, né, em analisar essa coisa, porque a gente olha aquele instante isolado na linha do tempo do universo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, sei lá, um animal atacando um outro animal para saciar a sua fome, aquele instante isolado, ele aparentemente é violento e desnecessário e não tem conexão com a justiça e a bondade de Deus. Porém, quando você olha aquilo com o olhar de quem enxerga a espiritualidade, o que você está vendo? No animal que está atacando, você está vendo um princípio espiritual, um princípio, um fluido espiritual em desenvolvimento e que está agindo através do instinto. Você vê no animal que está sendo abatido por aquele que está se alimentando, você vê um princípio espiritual sendo libertado da matéria depois de ter feito todo o seu processo de aquisição, vamos colocar assim, porque a gente não pode dizer aprendizado, mas pode dizer aquisição, para retornar novamente, ser reaproveitado novamente em um outro corpo de animal para novas aquisições. Então você enxerga naquele momento dois processos evolutivos em andamento que se chocaram e que, através do instinto, de preservação da vida, que é o animal que está tentando escapar, fugir e se manter vivo. O outro, do animal que está tentando também se manter vivo, mas aí atendendo ao instinto de alimentação. Então você vê essas duas linhas de desenvolvimento se encontrarem, se chocarem e fazerem daquele ato uma aquisição para ambos as porções de fluido espiritual, e a partir daí esse fluido progredir como um todo. Então a gente precisa ampliar a nossa forma de ver as coisas e a nossa forma de ver o mundo e não tentar diminuir Deus para a nossa capacidade, porque Deus tem uma visão de conjunto e uma capacidade muito superior à nossa. E a gente quer trazer para o momento, para aquelas emoções, para aquele instante que está causando em nós. Agora,
aquelas emoções e aquele instante que está causando em nós também é para nós um aprendizado, um progresso, um desenvolvimento. Então, num único movimento, o animal que foi abatido, o animal que está abatendo aquele animal para se alimentar, e nós que estamos assistindo a tudo aquilo, tudo isso traz aprendizado para todas as criaturas envolvidas. E é isso que é harmonioso e belo na criação divina. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e desejando que todos vocês fiquem em paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.